Fábio. Bom, hoje, assim como nos outros sábados, nós vamos continuar o nosso cronograma de estudos. A primeira parte, Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda parte, nós vamos continuar estudando o livro Nosso Lar. Sempre lembrando que o estudo do livro Nosso Lar, ele é baseado, tá? Dentro do nosso estudo, a gente sempre vai trazer, linkar as informações que o André Luiz nos entrega com as informações doutrinárias, tá? Isso é de fundamental importância. E isso a gente tem sempre que fazer, não só com o livro Nosso Lar, mas com todos os outros. Existem romances espíritas maravilhosos, mas se a gente não retirar deste romance, daquela história que está sendo contada ali, o fundamental, o fundamento da doutrina espírita, a gente não aprende. A gente lê como se fosse uma novela e não absorve o essencial, a essência do livro. Então, por isso que eu sempre alerto vocês. Doutrina espírita não pode prescindir da base, que são os livros doutrinários. Sem eles, você jamais deve passar adiante. Primeiro os livros fundamentais, depois os auxiliares. Tá certo, pessoal? Então a gente sempre vai fazer esse trabalho aqui, de trazer as informações que o livro Nosso Lar nos entrega, que são informações do homem comum, do homem espírito, nós que estamos aqui na Terra. Então nós precisamos criar como que eu vou dizer para vocês, essa necessidade de relacionar o que acontece na sua vida material e a importância que esses acontecimentos têm para a vida do espírito. Nosso cérebro ele tem que virar essa chavinha, porque isso nos ajuda muito em nossa caminhada, principalmente nos momentos de dificuldade, de desespero. Quando a gente consegue fazer essa linkagem com o homem espírito, com o homem material, a vida fica mais leve. E essa é a função do espiritismo. Porque quando a gente vem para a casa espírita, a gente está aqui aprendendo sobre o homem espírito. Mas e lá fora, que a gente passa 98%, 99% do nosso tempo, a gente está fazendo essa relação, né? A gente veio trazendo aqui ao longo de todo esse ano e do ano passado, ajustar a nossa vivência material com a vivência do espírito, que é conjunta, tá? Mas muitas vezes a gente separa. Então a gente falou muito sobre a questão do trabalho aqui com vocês. Quantos de nós vai para o trabalho na segunda-feira e fica já rezando para chegar na sexta, quer bater o ponto 6 horas da tarde e ir embora para casa, não suporta o trabalho. Por quê? Porque ele só vê a função material do trabalho, que é o salário lá no primeiro dia, lá no quinto dia do mês, e esquece da função espiritual do trabalho, da função espírita do trabalho, do benefício que o espírito está colhendo com aquela atividade que ele está realizando. E o nosso cérebro material, ele sempre nos induz a observar somente o ganho material, que basicamente é o salário. Tá? Então, observem que numa coisa comum da vida de todos nós, que é o trabalho, como que a gente não consegue fazer essa relação, né? E não consegue colher os benefícios, não consegue catalisar aquele processo, transformar aquele processo que muitas vezes para muitas pessoas parece ser doloroso, em algo que traga bons frutos, por conta da nossa tendência a sempre preocupar somente com o lado material. Tá certo? Então, nós temos sempre que, não só na casa espírita, mas lá fora, nós temos que relacionar os acontecimentos materiais e trazer para o campo espiritual, para que a gente possa processá-lo de uma forma mais ampla. E muitas vezes algo que materialmente é terrível, espiritualmente se transforma em algo maravilhoso. Nós tivemos várias passagens aqui que nos remetem a isso constantemente. Teve a passagem do Silveira, que o Silveira agradeceu o André Luiz pelo fato do pai do André Luiz ter cobrado a dívida da família dele, e a família dele foi para a miséria. Então naquele momento ali que eles foram para a miséria, materialmente aquilo foi terrível, mas o espírito enxergando com outro olhar, ele observou que aquilo foi
imensamente valioso para ele. Para ele quem? O homem integral, o homem espírito, o ser imortal, porque o corpo foi embora. Né? Então o que perdeu, ganhou, aquilo só serve de lição. E o que isso quer dizer no final das contas, gente? A Terra é apenas o quê? Uma escola de experienciação, onde a gente vai experimentar de tudo um pouco. Você vai encarnar no sexo feminino, vai encarnar no sexo masculino, vai ser pobre, vai ser rico, vai ser rei, vai ser escravo, vai ser branco, vai ser negro, vai ser chinês, vai ser japonês, enfim. A Terra é uma escola. A vida não é fim em si mesma. A vida é apenas um meio para se atingir um objetivo. E qual é o objetivo? Evolução do espírito. Tá bom, pessoal? Bom, dado esse pequeno recado, vamos partir para o nosso livro aqui mais importante, o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Então, no capítulo 5 nós temos aqui justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Justiça das aflições, ele explica basicamente por que sofremos. Tá? Nas causas atuais das aflições é onde consiste a maior carga de dor do ser. Tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muitas vezes nós temos a tendência de pegar um acontecimento da nossa vida e dizer assim, isso é coisa de outras vidas. E na maior parte das vezes, a maior parte das dores e das dificuldades que nós enfrentamos nessa existência, as causas se encontram nesta existência. Tá? Uma pequena parcela, mas obviamente de maior importância, porque ela afeta todo o conjunto encarnatório do ser. As causas anteriores ela tem mais relação com coisas que fogem ao seu controle, como por exemplo, os pais que você nasceu, né? Onde se encontra a causa, o motivo? É anterior, certo? Não é atual. Você não nasce e escolhe o pai. Você escolhe o pai antes, depois nasce. E essa escolha, tá, pessoal, quando a gente fala de escolha, ela não é uma escolha no sentido assim, você vai ter lá um balcão cheio de pais, eu quero aquele ali. Não é assim não, tá, pessoal? Vou tentar traduzir para vocês, fazer uma analogia para vocês entenderem. Luan, eu tenho meu guarda-roupa na minha casa. Ele tem lá 10 camisas que eu posso escolher para me usar, correto? Eu posso escolher, não posso? Mas vocês concordam com a minha escolha limitada? Eu tenho 10 camisas. Agora a minha, na casa dela, ela tem um guarda-roupa. A casa dela tem 100 camisas. Vocês concordam que a minha também é limitada? Mas ela tem mais opções. Então quando a gente trabalha com escolha, quando a gente lê lá no livro do Espírito, escolha das provas, né, que as pessoas romantizam, acham assim, você me escolheu para ser seu pai. Tá? A maior parte das escolhas dos espíritos, que são inferiores como nós, ela está baseada nas ações pregressas. Então toda vez que a gente age, a gente faz uma escolha, e essa escolha ela reflete no nosso futuro. Tá? E esse reflexo muitas vezes vem, obviamente, de forma sempre compulsória. Então não necessariamente você escolheu os seus pais no sentido lato do termo, que é, eu fui lá e a dedo escolhi. Não é assim que funciona. Isso tem que ficar bem claro, tá, pessoal? Toda vez que você age, você já está criando uma compulsoriedade, um predeterminismo lá no seu futuro. Obrigação, bom? né? Exatamente, uma obrigação. Tá certo? E aqui, neste capítulo, nós vamos falar basicamente disso. Causas anteriores das aflições. Qualquer dúvida, pode levantar a mão e perguntar. Viu, pessoal? Não tem problema. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, ou seja, eu tinha dinheiro, fui lá e joguei na mesa de bar, perdi tudo. Isso é coisa de outra vida, gente? Não é, né? Coisa dessa vida. Então é isso que ele está falando aqui. Cuja causa primária é o próprio homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade.
Por exemplo, o mais comum, uma criança que nasce aleijada, uma criança que nasce com uma deficiência. Como justificar aquela aflição? A criança acabou de nascer. Então nós precisamos de recorrer a um fato anterior. E por que nós precisamos de recorrer a este fato, pessoal? Porque se a gente não fizer esse exercício de recorrer, a gente está anulando a existência de Deus. Porque Deus, ele tem todas as potências elevadas ao infinito, certo? E uma delas é a justiça. É a impressão que ele age por capricho, né? Exatamente. Justiça dá, exatamente. Perfeito. Perfeito. Justiça dá a cada um que merece. Se ele não, se aquele serzinho que acabou de nascer não mereceu, como que ele pode ter nascido daquele jeito? Onde está a justificativa? Então, a reencarnação veio para explicar isso, né mesmo? A reencarnação veio para explicar exatamente isso. Tá certo? Então, é basicamente isso que nós vamos falar aqui hoje. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Ah, pessoal, então aqui nós temos as causas, nós estamos falando de causas anteriores das aflições. Ah, então, obviamente que o mais fácil da gente racionalizar é da criança que acaba de nascer, porque ele é o ponto de partida. Se ele é o ponto de partida, por que uns nascem saudáveis e outros não? Será que o ponto de partida se encontra na carne ou no espírito? Os que nascem nessas condições, certamente, nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto, ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Todo mundo já fez essa pergunta, né, gente? Todos nós. Quem nunca parou para questionar? Por que uns estão ricos e outros estão pobres? Está na moda. Sempre esteve na moda. O ser humano é ciumento, invejoso ao limite. Então isso sempre esteve na moda, porque a gente tem sempre a tendência de olhar para o outro e esquecer da autoanálise. Então, isso sempre esteve na moda, porque isso é uma característica da nossa inferioridade. Tá certo? Por que uns saudáveis e outros não? E aquele que é o mais comum. Por que não com o meu vizinho? Por que comigo e não com o meu vizinho? Ó Deus, por que você não jogou o raio na casa do meu vizinho e jogou logo na minha? A gente ainda é tão egoísta que a gente ainda quer pegar a nossa desgraça e transferir para o nosso vizinho, para o nosso próximo. É um pensamento básico e natural. Às vezes quando você vê, você já pensou isso. Por que comigo? Quem já fez essa pergunta? Por que comigo? O egoísmo é tão grande que se você vê um acidente, um tanto de gente lá, olha, não é parente da gente, não, vamos embora. Vai lá e olha, se você é conhecido. Não é isso? Não acontece nunca. E o outro? E o outro? Então, quantas vezes nós nos pegamos nesses questionamentos que são corriqueiros? E a gente questiona, mas não dá continuidade ao pensamento. A gente não racionaliza aquela questão, que é uma questão filosófica, é uma questão religiosa e é uma questão que intriga a humanidade. Desde quando a humanidade se entende como gente. Assim? Então, quando nós temos esses pensamentos, nós temos que buscar racionalizá-los. E o Espiritismo, ele nos ajuda de forma ímpar. Porque a chave para que a gente possa decifrar essas aparentes anomalias é a reencarnação. Sem ela, você não consegue explicar. Eu tenho uma dúvida assim, vai ser ótimo tirar ela hoje. Está muito bem, está vendo o que você está falando, mas assim... Por favor. O karma e o dharma do hinduísmo é o mesmo que causa e efeito do espiritismo? Não, é parecido, mas não é o mesmo, tá? Eu tenho até certinho a definição de karma e dharma, mas ele não é a mesma coisa.
Na prática, assim, no senso comum é a mesma coisa, tá bom? Olhando Que assim por cima, né? Sim, exatamente. Mas se você for pegar o termo karma dentro do hinduísmo, ele não tem uma conotação negativa igual a gente traz. Nossa, isso é karma de outras vidas. Não. Karma, ele é o conjunto da lei ação e reação. Então o karma ele já representa a ação e reação. Tá? Então, por exemplo, eu fiz algo muito bom. Tá? Então eu tenho um bônus positivo daquilo ali. Aquilo é um karma. É o karma ou karma, não? Não. É porque o pessoal que, com o uso popular da palavra, inseriu esse conceito de que o karma é algo ruim. O karma não é algo ruim, ele não tem essa definição dentro do hinduísmo. Se você depois chegar na sua casa, você pesquisa para você ver, você vai ver que o karma ele não tem esse sentido depreciativo das coisas, no sentido de que é o conjunto dos malefícios, das coisas ruins que a gente pode, daquilo que a gente fez. Não tem relação com isso. Tá? O karma nada mais, nada menos que a lei de ação e reação. Ele já representa a lei de ação e reação. E a ação e reação ela funciona tanto para o mal quanto para o bem. Tá certo? Ele não tem essa conotação que a gente traz por conta que caiu, né, de forma popular, então foi traduzido dessa forma, mas não é bem assim. Tá? Depois eu posso até trazer, né, na próxima reunião da definição certinha. Tá bom? Eu não sou muito versado nessa parte do hinduísmo, mas um pouco que eu já li, que eu tive contato, tá? Já deu para compreender que o karma não tem sentido. Eles têm mais relação com o senso comum, tá? Mas a tradução literal mesmo da coisa não representa coisas ruins. Simplesmente ação e reação. Tá certo? O Dharma em si, ele não é nem um conceito hindu, tá? Ele tem dentro do hinduísmo, tem várias vertentes, você vai ver esse Dharma lá, mas o conceito basilar mesmo é só o karma, trabalhando só com karma, eles trabalham só com karma, tá certo? Depois eu vou trazer o estudo direitinho e a gente faz o comparativo espiritismo, lei de ação e reação e a gente estuda ela, mas tem relação sim com o tema. Tem um pouco, né? Basicamente é isso, né? Porque as causas anteriores das aflições nada mais é do que a lei de ação e reação, assim como a justiça das aflições, assim como as causas atuais, tudo é ação e reação, gente, tudo é ação e reação, né? A lei de ação e reação, ela está na própria física, né? Ela está na própria física, né? Então, se, por exemplo, essa parede aqui, ela está a 1000 graus, e eu encosto a mão nela, qual foi a ação? Eu levar a minha mão. E qual foi a reação? A queimadura, não é? Então, eu plantei, eu colhi. O plantio foi o quê? Ignorância. Eu colhi o quê? Dor. Não é assim? Eu fui ignorante, coloquei a mão na parede quente e queimei minha mão. Ação e reação. É Deus que te puniu? Não, Deus não pune ninguém, gente. Deus criou as leis. Né? Então, se eu chego ali na janela e falo assim, eu sou um super-homem, eu vou voar, e eu pulo, o que vai acontecer? Eu vou cair lá embaixo, porque existe uma lei que se chama gravidade. E ela vai me atrair para o solo, não é assim? Então, você é atraído para a terra. Deus que está me castigando, gente, é a minha ignorância. Tá? Não é burrice, gente. Ignorância não é burrice. Ignorância é não saber. Então, se eu não sei, eu faço isso. Agora, se eu fizer de forma deliberada, sabendo, aí é suicídio. É diferente. Certo? Então, se eu sou ignorante neste ponto, faço isso, opa, eu vou colher a dor. É a dor física, a dor da perda do corpo, interrupção do processo evolutivo, tá certo? Então, existem leis que balizam a nossa existência, porque se não houvessem leis, o universo iria entrar em colapso. Então, se você olhar para os planetas, os sóis, as galáxias, todo o universo, ele aparentemente, no primeiro momento, parece um caos, né? Asteroides, meteoritos, explosões, uma série de coisas acontecendo. Mas se você olhar o conjunto, ele é harmônico. Tudo funciona muito bem. Existem leis que regem a relação dos corpos celestes, assim como existem leis que regem a relação do mundo material, que a química, a física estuda. Assim como existem outras leis que regem a relação dos espíritos, que na prática é tudo uma coisa só. A gente separa em caixinhas para que a gente possa classificar e estudar de forma mais prática, porque são necessidades do cérebro humano. Mas, pessoal, tudo é uma lei só. A lei de Deus engloba tudo que existe.
que o homem estuda e tudo que o homem aprende. Tá certo? Então, justiça anterior das aflições, balizado pelas leis. Por que a gente precisa dessa baliza? Porque se a gente sair do caminho, a lei retorna com a gente para o trilho. Né? Então, o trem ele sempre vai ali caminhando de uma forma mais ou menos correta. Então, a lei serve para isso, como se fossem pequenas, como é que chama? Guarda-reio, né? Na estrada, né? Então, o guarda-reio serve para quê? Se o carro perder o controle, para ele não sair da estrada. Tá certo? Então, é basicamente isso. As leis divinas servem para nos dar direção. E aí, quais são os artifícios que a lei divina usa? Então, na estrada você tem um guarda-reio. Qual é o maior artifício que a lei divina usa para que a gente volte para o trilho? Quem sabe? A gente está falando isso aqui agora. Conhecimento? Hã? Conhecimento? Conhecimento? Também. Mas o artifício no sentido assim, eu já saí do trilho. Estou indo ali. Sofrimento. A dor. A dor é a nossa fiel companheira. Sai fora da lei só. Opa! Por que a dor é tão importante na nossa existência, gente? Existe uma doença que as pessoas nascem e elas não sentem dor. Elas não vivem muito. Alerta também, né? Oi? Um alerta também. Eu alerta. A pessoa nasce, ela não vive muito. Por quê? Ela não sente dor. Ela tem uma dor de garganta, ela não sente dor, ela não vê que está com dor de garganta, aquela dor de garganta evolui para uma infecção, ela morre, porque ela não tratou. Né? Eu não sinto dor, a parede está a 1000 graus, eu coloco minha mão aqui, minha mão vai ficar. Eu vou perder a mão, vou perder o braço, vou chegar até morrer, porque eu não sinto dor. Né? Então quando você está sentado na cadeira e você sente um desconforto, o que você faz? Causar um problema de circulação, pode perder até o membro, não é assim? Então a dor é a nossa amiga, a gente precisa dela. Se não fosse a dor, a gente padeceria, certo? Vamos voltar aqui para o Evangelho. O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em idade e da vida só conheceram os sofrimentos? Então, a gente pode pegar os meninos que nascem com câncer e morrem com ele. Bom, nascem desde bebezinhos com 2, 3, 4, 5 anos ali, só sofrimento, depois morrem. Né? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade e da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Então, vamos pegar as religiões aí que nós temos aqui no Brasil. Né? Então, o corpo nasceu, o espírito nasceu naquele momento. Tá certo? O espírito não teve outras vivências. Tá? Como você me explica por que aquela criatura nasceu daquele jeito? Ah, foi porque Deus quis. Então Deus é discricionário, ele é caprichoso, como a Bíblia disse? Ora, se Deus é justo, justiça é dar a cada um o que cada um merece. Tá certo? O que aquela criança fez para merecer aquilo? Nada, porque ela acabou de nascer. Ah, ela está pagando pelos erros dos pais. Deus é pior que o homem? Você comete um crime. Você vai para a justiça julgado e condenado. Aí você vira para o juiz: ô juiz, eu cometi um crime, eu fiz isso mesmo, mas quem vai pagar o crime é o Luan. Aí o juiz fala: tudo certo. A justiça do homem permite isso, gente? Não, né? Então será que Deus é pior que o próprio homem? Não precisa nem te colocar em discussão. Então Deus é melhor que o homem. Então Deus não pode fazer pior que o homem. Então jamais eu posso estar pagando por algo dos meus antepassados. Isso seria uma negação da própria existência do Criador. Tá certo? Então onde está a explicação daquilo que acomete a criança? Onde está a causa daquela aflição? Onde que nós temos que buscar? Lá atrás. E para a gente buscar lá atrás, nós temos que admitir a reencarnação. Não somente, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, ser reencarnacionista não é questão de fé cega. Ah, eu acredito porque o fulano de tal falou. Não. É questão de lógica. Você acredita em Deus, a reencarnação é uma necessidade iminente. Não tem como você fugir disso. Porque a partir do momento que você admite Deus, você admite toda a sua perfeição, toda a sua supremacia,
carregando todas as virtudes ao grau máximo, automaticamente aquilo tem que ter uma explicação justa. E eu não posso pagar por algo que outro cometeu. Então a causa tem que estar em mim mesmo. E esse mim é o espírito que já teve outras experiências na carne. Tá? Vamos continuar para a gente desenvolver o raciocínio ainda mais. O que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Então aqui a gente tem uma outra problemática. Nós temos a problemática do sofrimento em si, que a criatura já nasceu com ela, e ao mesmo tempo, quando a gente trabalha com a questão da salvação, como que essas criaturas vão ser salvas se elas não puderam fazer nada, elas não puderam nem trabalhar, nem raciocinar, nem viver, né? Então nós temos dois problemas: o problema do sofrimento, da origem, e o pós, né? E todas as religiões cristãs acreditam em vida após a morte. O que muda é só a forma. Uns acreditam que você vai ficar dormindo, esperando o dia do juízo, para ir para o paraíso. Outros acreditam que você passa pelo purgatório. No purgatório você vai ou para o inferno ou para o céu. Então nós vamos ter as variações aí, mas todos acreditam em vida após a morte. Tá certo? Então, nós temos essa problemática do antes e do depois. Então a criatura nasce em sofrimento e depois ela ainda é condenada ao sofrimento eterno. Ah não, mas aí, como ela sofreu na terra, ela vai para o céu. Pô, mas espera aí. Mas nós temos outro problema, né? Porque, bom, ele sofreu aqui 10 anos. E aí ele vai viver a eternidade em bem-aventurança. Agora o outro, que nasceu com a saúde do corpo, fez bobagem. E aí ele vai viver a eternidade em desgraça, no inferno, condenado, sem remissão. Eu não sei qual que é pior, né? Se é nascer doente, todo deformado, ou nascer saudável e depois viver a eternidade em sofrimento. Então, percebem como que isso causa uma estranheza quando a gente coloca Deus como figura central? Deus não pode ser isso, Deus não pode ser pior que o homem. Isso é inadmissível. Nem o homem é tão cruel assim. Nem nós somos tão cruéis assim. Ele não vai falar que Deus sente raiva. É igual o homem que sente raiva. Se Deus nos aconselha a perdoar o próximo, Ele mesmo vai se desesperar e vai condenar seus filhos para toda a eternidade. Faz algum sentido para vocês? Se Ele aconselha a amar ao próximo, ser bom, ser justo e tudo mais, tudo que a gente conhece lá das bem-aventuranças que Jesus trouxe para nós, será que o próprio Deus diz para fazermos uma coisa e Ele faz outra? Será que Ele é hipócrita? Faz sentido para vocês? Não faz muito sentido, né, gente? Então, são questionamentos comuns à maioria de nós, e o Espiritismo vem esclarecer com extrema autoridade. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa. Então, o que é um axioma, gente? Axioma é uma máxima. Tá? É uma máxima. É algo que é intransponível. Aquilo dali é verdade. Por exemplo, a gravidade é uma máxima. Se eu pular dali, eu vou cair lá embaixo. Eu vou ser atraído para baixo. Isso é uma máxima. Não tem como fugir disso. Tá? Então, todo efeito tem que ter uma causa. Por exemplo, a gente tem o efeito da luz, correto? Isso aqui é um efeito. A iluminação da luz é o efeito. Qual é a causa? Qual é a causa, gente? Energia elétrica, né? E qual é a causa da energia elétrica? É a usina que produz. E qual é a causa? A água que passa ali, e aí, assim vai, não é? Então nós temos sempre, antes do efeito, nós vamos ter sempre uma causa que precede ele. Nós vamos ter uma explicação para aquilo que está acontecendo. Deu um exemplo aqui agora para você. Se eu chego da janela e pulo, aquilo é o efeito. Estou todo quebrado, todo estropiado. Qual é a causa? A causa é a lei de gravidade. Se eu boto a mão no ferro quente, eu queimo a minha mão. Aquilo é o efeito. Qual é a causa? Segundo a lei da termodinâmica. Troca de calor. Tá certo? Então, tudo que a gente trabalhar em nossas vidas e na natureza, nós vamos sempre observar o efeito e a causa. Então, vamos trazer para o nosso
meio comum. Se eu recebo meu salário no quinto dia útil e gasto ele todo no quinto dia útil, o que vai acontecer, gente? Nós vamos ter problema no resto do mês, vamos? Então, isso é o efeito. A causa é o quê? A minha irresponsabilidade de ter gastado tudo no primeiro dia. Então, tudo na sua vida você vai ver causa, efeito. Causa, efeito. Tá? E isso para as pequenas coisas, para as coisas grandes e para as coisas macro. E para as coisas, obviamente, do espírito. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente, ou seja, anterior. Então, olhou para a criança, ela nasceu com algum problema de saúde, vamos ter que olhar para trás, obrigatoriamente. E esse atrás se encontra onde? Na existência do espírito. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Então vamos lá, Deus não pode te punir porque você fez o bem, e nem te punir por um mal que você não fez. Se você não fez mal nenhum, por que você está sendo punido, nascendo deformado daquele jeito? E é isso que ele está colocando aqui, para que possamos pensar. E aí ele coloca: se o mal não fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então você escolhe. Aqui não tem ninguém para impor para você. Você tem duas opções: você é autor da sua desdita e também das suas bem-aventuranças, ou o universo é um jogo aleatório. Você pode nascer assim como não pode nascer. E pelo que a gente vê no mundo, a chance maior de você nascer em desgraça, não é assim? Nascer cheio de problemas. Isso é uma minoria que vai ter ali, teoricamente, materialmente falando, uma alegria. A maioria vai ter tristeza, dor, sofrimento. Então você vai apostar na aleatoriedade ou você vai acreditar que existe uma ordem por trás de todos os acontecimentos da vida? Certo? Então, quando a gente coloca isso na mesa, qualquer pessoa que é honesta intelectualmente falando, ela vai sempre escolher a questão justa. Se eu fiz, eu colho. A própria justiça humana se baseia nisso. Todos nós assinamos. Você cometeu um crime, você paga por aquele crime. Quando a gente vê uma pessoa que não cometeu um crime condenada, como é que a gente fica, gente? Revoltado. Que crime aquela criança cometeu para nascer daquele jeito, gente? Nenhum. Aí você vai ficar o quê? Revoltado. Aí o pai daquela criança vai ficar revoltado. Ele vai ficar revoltado com quem? Com Deus. Por quê? Porque ele não entende a pré-existência da alma ao corpo. Ele não entende os processos reencarnatórios. Aí ele chega no espiritismo aqui, revoltado, porque o filho dele nasceu com um problema que a medicina não consegue resolver. Ele vai ficar na cadeira de roda a vida inteira vegetando. O pai está revoltado com Deus. E aí ele chega no espiritismo, o espiritismo explica para ele: olha, o seu filho é um espírito imortal. Ele não teve só essa vida, ele já teve milhares de existências. E ele vai continuar tendo outros milhares. E você não é companheiro dele só dessa vida, você é companheiro de outras vidas. E esse serzinho que você está aí, você se comprometeu com ele no passado e hoje você está aí para cuidar dele. Isso que ele está passando é uma prova para ele. E para você também. É uma luta que vocês têm que enfrentar juntos. Não é Deus que puniu vocês. Vocês tropeçaram e hoje vocês estão recebendo a oportunidade de desatar aquele nó criado lá no passado por vocês mesmos, pela sua ignorância, pela ignorância de vocês, a ignorância que eu não saber. E hoje vocês sabem. Não é bem mais consolador, gente? Aí a revolta se desfaz, cede lugar à força íntima que vai buscar superar aquele desafio. E aí, em vez de você passar um processo encarnatório inteiro negando a existência divina ou
maldizendo Deus, você, opa, agora eu empreendo. Por que o Espiritismo é chamado de o Consolador? Por que as pessoas confundem a volta de Jesus? Porque Jesus disse assim: quando a humanidade estiver pronta, eu enviarei o Consolador. As pessoas entenderam que ele ia voltar. Voltar para quê, gente? Para a gente crucificar ele de novo? Vocês têm dúvidas que ele seria crucificado de novo? Eu não tenho nenhuma. Naquela época, a crucificação de uma pessoa era a pena máxima para os criminosos, do pior tipo: estuprador, assassino, ladrão. Eles eram crucificados. Jesus foi crucificado, meio de ladrões. Hoje ele seria linchado, né? Hoje o linchamento ele ocorre aonde, gente? Na internet, né? Hoje a gente lincha uma pessoa na internet, a gente acaba com a reputação de uma pessoa, sem misericórdia nenhuma. Igual nós fizemos com Jesus Cristo há 2000 anos. Quando Pilatos perguntou: quem vocês querem? Barrabás ou Jesus? O que a multidão ensandecida falou? Então eu lavo as minhas mãos. Se vocês querem, tomem para vocês aí, façam dele o que vocês quiserem. Crucifica, tortura, faça o que vocês quiserem. E hoje a gente faz a mesma coisa, continua fazendo. Por isso que a gente está aqui até hoje, e vai continuar. Agora lembre-se, tudo que você planta, você colhe. Então a pedra que você jogou lá na cruz, e você brincar, eu devo ter jogado o pé na cruz, jogou. Você estava lá e jogou. Não tenha dúvida disso. Hoje você continua fazendo a mesma coisa com seus irmãos. Jesus, ele teve, e eu vou ler isso aqui para vocês daqui a pouco. Eu queria chegar nesse ponto. Jesus, ele teve alguma atitude de violência contra a violência que ele estava sofrendo, gente? O que o homem faz quando ele sofre uma violência normalmente? Devolve. Olho por olho, dente por dente, leite talhão. Não é assim que a gente faz? Como é que a gente ensina o nosso filho? Isso eu falo pra mim mesmo, gente. Bateu em você, você bate de volta. Não é assim? Mais forte aí. A gente é treinado desde pequenininho a devolver o mal com o mal. Jesus, ele devolveu o mal com o mal, gente? O que ele falou quando ele estava nos últimos momentos dele? Ele esqueceu dele mesmo, que estava sofrendo, e pediu que Deus perdoasse a humanidade. Então vocês percebem a grandeza de um espírito como Jesus? Era um sofrimento Que ele podia ter evitado, só com oração, né, Eduardo? Era só ele pedir. Aí, se ele tivesse evitado com o poder que ele tinha de fazer, ele estaria sendo lembrado até hoje, 2000 e tantos anos depois. Exatamente, ele não estaria sendo lembrado do Eduardo. Se ele tivesse. Na minha opinião é essa. Também na minha. Isso é comum, que ele sabia o que iria acontecer com ele. Tanto que ele sabia que ele se reuniu com os apóstolos na última ceia, não é? E disse que um no meio deles iria traí-lo. Não é? Ele já sabia quem era, ele já sabia todo o cronograma, tudo foi mostrado para ele. Ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia morrer naquela noite, ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia, inclusive, que depois que ele tivesse desencarnado, ele iria se materializar para os apóstolos, conversar com os 500 da Galileia, e tudo aquilo que a gente conhece aí na história bíblica. E olha que ele escolheu os apóstolos a dedo, e eles, um fugiu, outro correu, outro pegou, e foi tudo escolhido. Só as mulheres que ficaram, né, gente? É. Foi? Só a mãe? Maria Madalena, Maria e Joana. Foi a Joana que ficou também? Joana de Cusa? Foi as três, não foi? As mulheres ficaram, né? Ele estava no meio de dois ladrões. O mal falou com ele assim: você não é o Cristo, você não é o rei? Ele debochou dele, né? Ele foi torturado, crucificado, assassinado, sofreu escárnio público e sofreu deboche. E mais um pouco, né, gente? E hoje a gente faz a mesma coisa na internet. Então vocês tomem cuidado com a internet, viu, gente? A internet hoje é um novo meio de crucificar os outros. Então tomem
cuidado com a régua que você usa para medir o seu irmão. Porque amanhã essa mesma régua pode ser usada para medir. Tá certo? Vamos continuar aqui. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências das suas faltas. Então, do que vale você cometer um crime e a justiça humana não te pegar? Nossa, o cara escapou, o crime perfeito. Existe crime perfeito, gente, somente para a justiça humana. Para Deus, nunca. Nada escapa ao olhar divino. Ao olhar divino. Nada, absolutamente nada. Porque Deus, ele é imanente na criação, ou seja, ele está em tudo, em toda parte. Ele é onipresente. Então, cada pensamento que você emite, Deus e a sua lei estão ali atuando. E a atuação acontece naquele instante e posteriormente a ele. Tá? E todas as consequências, elas sempre retornam para a origem. Se a origem foi você vai colher as consequências. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. E aqui passado, pessoal, ele não tem só relação com outras vidas, eles têm relação com a causa atuais das aflições, que é o capítulo anterior. Tá? Então, lembra do exemplo do homem que gastou o salário todo no primeiro dia do salário dele. Quando ele sofreu no final do mês, ele está sofrendo a consequência do passado. Mas o passado se encontra nessa vida, também como pode se encontrar em outra. O jeito mais fácil de entender isso, gente, é imaginar que você tem uma vida só, que é o que é de fato, que é a vida do espírito, com várias existências corporais, mas a vida é uma só, e dentro dessa uma vida só, você sempre vai colher aquilo que você plantou no passado. Não interessa se foi nesse corpo ou se foi em outro. As existências do espírito são solidárias entre si. Esse é um conceito fundamental e vocês têm que guardar isso com vocês. Então vou repetir para vocês. As existências do espírito, tá? As existências físicas, as encarnações do espírito são solidárias entre si. Tudo que você planta, você colhe. Quem ensinou isso pra gente foi Jesus, certo? Então, veja bem, se eu plantei a vida inteira só coisa ruim e nunca colhi nada, então essa máxima de Jesus não tem sentido nenhum, tem, gente? Porque o cara não colheu nada. Ah, não, mas ele vai colher, vai pro inferno, vai colher lá o resto da vida. Não, mas peraí. O plantio dele foi eterno? Não, ele plantou coisa ruim, mas não foi para sempre. Ele plantou, ele fez várias coisas ruins. Por que ele vai pagar com a eternidade? Se a própria lei humana tem penas específicas para cada tipo de crime. Então você comete um roubo, você fica tantos anos preso. Você comete assassinato, você fica mais anos preso. Será que Deus é pior ainda que o homem? Aí volta de novo naquele exercício que a gente estava fazendo. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Tá? Essa parte ela é grande, tá, pessoal? Eu não vou ler ela toda. Bom? Chegar em casa, vocês leiam o capítulo 5 completo. Ele é um capítulo maravilhoso, um dos melhores capítulos que tem no Evangelho. Muitas pessoas gostam muito desse capítulo, porque ele é muito esclarecedor nesse sentido. Tá bom? Leiam. Ah, não tem o Evangelho. Gente, não tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa vende. Não consigo comprar. Pessoal, na internet, no celular de vocês conseguem baixar todas as obras do Espiritismo em PDF. Ah, é crime? Não é crime, pessoal. Baixar, porque o direito autoral é liberado. Todo mundo pode ter acesso. Tá bom? Você pode entrar lá no site da FEB e baixar todos os livros doutrinários para você ler no seu celular enquanto você estiver no ônibus. Então o celular, pessoal, não serve só para ligar e fazer fofoca no WhatsApp e ficar postando foto no Instagram. Serve também para espiritualizar vocês. Então utilizem a ferramenta também para o bem. Percebem que tudo na nossa vida é questão de direção, o bem e o mal, você que escolhe. O celular pode ser uma arma terrível. Você pode estar ali jogando pedra e linchando uma pessoa virtualmente. Mas você também pode estar aprendendo as palavras de Jesus. Fica ao critério de cada um. A passagem que eu queria ler para vocês é no livro Vinha de Luz. Tá? Lembra que eu falei com vocês da questão de não pagar o mal com o mal? E isso está no Evangelho, isso está no livro dos Espíritos.
nós temos que pagar o mal com o bem. A gente sabe fazer isso, pessoal? Eu sei pouquíssimo, estou aprendendo ainda. Eu estou naquela fase, a pessoa grita comigo, eu estou gritando com ela. Não é? Tem dia que ele está bravo, a gente acorda com o trem virado, não é assim? Ele fala, não, é quase esquisito, né? Corte esquisito, não é? Não dá bom dia não, que eu não estou bom não. Não é assim? Então nós estamos em processo de aprendizado. Não é à toa nós estamos encarnados aqui no mesmo planeta, todo mundo junto, porque a gente está no mesmo nível evolutivo, tá? Então não vai achando que o fulano, o outro. Gente, esquece isso, tá bom? Aí a gente vai cair lá nos falsos profetas que a gente leu na semana passada, né? Não vai nessa que o cara é enviado, não tem nada disso não vai nessa não. Isso aí é 1 em 1 bilhão a cada 200 anos que aparece, tá? Então não esquece que vocês vão ver enviado. O último que vocês viram foi Chico Xavier, e mesmo assim também ele nunca se considerou, e já deixei claro, esses espíritos muito mais superiores que Chico, tá? Então, o próprio Jesus e por aí afora, tá bom? Então, não caio nessa ladainha, tá certo? Ungido, apóstolo, missionário. Não vai nessa onda não, viu, gente? Porque Aristóteles já ensinou a gente há mais de 2000 anos atrás. As virtudes de um homem não podem ser enunciadas pelo próprio homem. As virtudes de um homem devem ser anunciadas pelos outros homens. Tá bom? Então você nunca pode anunciar uma virtude sua. Nossa, eu sou muito humilde. Quando eu falo isso, eu já não estou sendo humilde. Então, e a pessoa espírita falou assim que é a última encarnação dela. Muito bem. Nossa, a última encarnação dela. Duro, faz muito sentido. Pode ser a última encarnação dela. Será que ela quer dizer que era neste século? Né? Então, pessoal, falso profeta. Não é assim? Identifique os falsos profetas. Tá? Está lá no Evangelho que nós lemos semana passada. Bom, vamos aqui para a passagenzinha, esses próximos 5 minutinhos aí, para a gente poder dar uma coroada no nosso estudo. Resistência ao mal. Então, o livro Vinha de Luz, por Emmanuel. Tá? Vinha de Luz, Pão Nosso, são livros maravilhosos, livros excelentes para fazer o culto do Evangelho no lar. São passagens curtas e que têm um grande significado. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 39. Estranho nessa passagem, né? Não resistais ao mal. Será que Jesus está querendo dizer com isso, pessoal? Vamos ver. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência com violência. Então, quando Jesus fala que não devemos resistir ao mal, ele está dizendo que nós não devemos pagar o mal com o mal, violência com violência, olho por olho, dente por dente. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e desregrar a ambição no mundo. Onde que a gente está vivendo isso, gente? Campo político, campo religioso. A gente sempre vive isso. E no futebol, né, gente? Futebol é quase que um ícone na questão da violência. Né? Então, a torcida brigou com a outra, aconteceu, assassinaram um membro. Aí o outro vai lá, o que eles fazem? Cometem homicídio contra o outro. Aqui na Terra é assim. O outro lá, que apoia determinado político, ele tem que ser massacrado. E o outro quer fazer a mesma coisa. Totalmente distantes do Evangelho de Jesus. Todos eles que usam, dentro desses meios, a palavra de Jesus são falsos profetas. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e desregrar a missão no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Vou contar a história do Chico para vocês, da cadelinha dele. Chico tinha uma cadelinha e a vizinha do Chico jogou veneno para ele.
matou a cadelinha. O Chico ficou inconsolável. E ele ficou amargurado, com raiva, muita raiva. O Chico não sentia raiva, gente, ele era humano como nós também. Ele ficou extremamente magoado com a vizinha dele, ao ponto que essa mágoa estava atrapalhando os trabalhos espirituais do Chico. Aí o Emmanuel foi lá, apareceu para o Chico e falou: Chico, nós temos um problema para resolver. Ô Emmanuel, mais um, mas isso foi você que criou. O que aconteceu? É a sua cadelinha, Chico. Ai meu Deus, o que aconteceu com ela? Não, com ela nada, aconteceu com você. Você está com seu coração carregado de raiva e de ódio. Isso está atrapalhando as nossas comunicações. Mas eu não consigo. Mas consegue. Mas o que eu faço, Emmanuel? Vou te contar o que você vai fazer. Essa vizinha sua, ela está precisando de uma máquina de costura nova. A máquina dela quebrou, ela está muito triste, com muita raiva, e você vai dar uma máquina de costura nova para ela. Nossa, mas a mulher mata meu cachorro, eu estou morrendo de raiva, eu vou dar uma máquina de costura para ela que custa mais do que um salário meu. Vai, e não reclama não. Mas eu não tenho. Você vai dar uma máquina de costura para ela. Aí o Chico foi lá, comprou a máquina, levou para a vizinha dele, fez todo esse exercício físico, material. Depois que ele fez isso, o que aconteceu? Milagrosamente, ele ficou leve. Ele conheceu a vizinha dele, e conseguiu perdoar ele com contato, deu presente para ela, e aí aquela mágoa no coração dele se desfez. Então, a máquina ali de costura foi só um subterfúgio que o Emmanuel utilizou para poder desatar aquele nó que ele estava criando dentro dele. Tá? Isso poderia ter sido feito de diversas outras formas, mas ali naquele caso foi isso que Emmanuel utilizou de lição para que Chico pudesse desatar aquele nó. Tá? Então é o que Jesus nos ensinou: pagar o mal com o bem. O Chico podia ir lá jogar veneno para a cachorra da vizinha, podia ir lá e brigar com a vizinha, bater na vizinha, fazer uma série de coisas, dar tiro na vizinha. Hoje é dar tiro, né? Hoje a pessoa ia lá e ia dar tiro no outro, ia cometer um homicídio, né? Então podia acontecer uma série de outras desgraças, não é assim? Você vai fazer uma coisa, o outro reage, faz outra, e o outro reage, quase sem fim, né? Então aqui veio, matou a família inteira, acabou tudo, uma tragédia. Então o mal com o mal, ele leva sempre a uma corrente de destruição que não tem controle. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Né? As cruzadas foi uma delas. Então, só para citar uma, né? Nós vamos lá libertar a terra de Jesus, de Deus. Nós vamos fazer o que para libertar? Utilizar do assassinato, da guerra. Tanto que chamava Guerra Santa. Os padres iam lá e benziam a espada dos cavaleiros. Os cavaleiros pudessem matar o maior número de inimigos possível. Onde que Deus está nessa história, gente? Em lugar nenhum, né? Ali só tem só ignorância. Deus está bem distante dali. Né? Mas eles acreditavam que eles eram os enviados, que eles eram a turma de Deus, enquanto os outros eram a turma do demônio. E os outros pensavam uma coisa. Né? Bom, guerras, revoluções, assassinos, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revites sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Ou seja, esse tipo de coisa não tem nada a ver com Deus, com Jesus, tem a ver com a ignorância do homem. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. Por que Jesus sempre falava isso? Porque ele sabia que o homem ia deturpar as palavras dele, então ele reforçava. Né? Hoje nós temos aí as religiões calvinistas, né, que adoram o culto à riqueza. Você vem aqui, você dá isso, você ganhar aquilo. Culto à materialidade. Então nós temos isso hoje disseminado na nossa sociedade.
Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas, o plano inferior adota padrões de resistência reclamando olho por olho, dente por dente. Tudo bem? Tudo bem. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Bom, é continuação, aliás, todos são, né, obviamente, senão não seriam capítulos. Na semana passada nós falamos do caso de Tobias. Tá? Então, Tobias era casado, a esposa dele morreu, deixou 2 filhinhos, e ele se consorciou em uma segunda núpcia. Então ele teve uma segunda mulher, teve um segundo matrimônio. É uma situação normal, né, gente? Comum na nossa sociedade. Hoje é mais comum ainda, não precisa nem do condenado ou da condenada desencarnar, o outro já amou outra, ou já amou outro. Não é assim? Então naquela época era mais difícil, porque o divórcio era difícil, só o homem podia dar, era uma sociedade extremamente patriarcal, machista, tudo isso que a gente conhece, né? Os tempos novos mudaram, a mulher se emancipou, graças a Deus, né? Mas isso trouxe novos problemas, não é assim? Então tudo que a gente cria sempre traz novos problemas, é normal, porque o homem faz mau uso das ferramentas que lhe são concedidas, não é a ferramenta em si que é ruim, é o homem que faz mau uso dela. Então, se antes só o homem traía, o homem mandava e a mulher era aquele ser doméstico que só servia para aquilo, para procriar e cuidar da casa, hoje não é mais. Então, hoje a mulher adquiriu direitos iguais aos homens, inclusive o direito de trair. Então, o homem que antes traía, hoje a mulher também trai. Então, hoje nós temos aí outra problemática a resolver. Tá? E aí, naquele tempo, 1950, década de 50, década de 40, né? Década de 30 na realidade, porque o André Luiz está contando a história depois, tá? Quase 100 anos atrás, era um outro mundo, que poucos de vocês aqui viveram, ou quase ninguém, os que tiveram lá eram crianças ou nem eram nascidos. Os adultos daquela época tinham um outro modo de vida, um modo de se relacionar diferente. E, no caso do Tobias, ele se casou 2 vezes. Pessoal, quando a gente casa aqui na Terra, lembra que eu falei com vocês que a vida do Espírito é só uma? E que todas as existências são solidárias entre si? Não é só a existência física não, pessoal. A existência, ela termina na Terra e ela continua no plano espiritual. Então o que você fez aqui, continua reverberando, não só nas vidas posteriores físicas, mas na vida do Espírito imortal. Então, chegou o Tobias do lado de lá, na casa dele moravam 2 mulheres, a Hilda e a... Quem lembra o nome, gente? Hilda e Luciana. Luciana, não é? Hilda e Luciana, perfeito. Hilda e Luciana. E aí, se desenrolou a história, o Tobias explicou, a Hilda falou um pouco, a Luciana falou um pouco, contaram a história deles. Enfim, depois da brigaiada toda, eles se conciliaram em espírito de fraternidade e resolveram aparar as arestas. E hoje a gente vai continuar lendo aqui. Por quê, pessoal? O André Luiz, para quem não sabe, ele também era casado, mas na realidade o Tobias era casado, o André Luiz também. O Tobias, quem perdeu, no caso do Tobias, a mulher dele desencarnou. O André Luiz foi ele que desencarnou, a mulher dele ficou jovem, bonita. Será que ela casou de novo, gente? Casou de novo. E aí, semana passada eu falei para vocês, né? A nossa vida, vocês já perceberam várias vezes na vida de vocês que o dia de hoje acontecem coisas que parecem inexplicáveis, né? Que você não vê sentido. Mas que em determinado momento no futuro, às vezes dias, meses, anos depois, às vezes décadas depois, você fala assim: nossa, agora eu entendi para que aquilo me serviu, qual foi a utilidade daquele acontecimento, o porquê daquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o hoje está sempre nos preparando para o amanhã. E o André Luiz, na vida de espírito, também não é diferente. O André Luiz, ele sempre se topava com situações que estavam preparando o espírito dele para os acontecimentos vindouros. Então, ele viu essa situação do Tobias, rapidamente ele lembrou da esposa dele. Falou: ixi, será? Eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Chegar lá, a minha
querida e amada esposa está com outro homem dentro de casa. Não. Hoje, gente, isso já é difícil, mas é mais tranquilo, né, gente? Ok, tudo certo, né? Ninguém é de ninguém, né? Tem esse papo aí por aí. Aí a sociedade deu uma amolecida nesse sentido. Mas, gente, há 100 anos atrás, isso era... Vou falar pra vocês, eu não vivi lá não. Pelo menos eu acho que não, né? Como encarnado. Eu acho que eu estava desencarnado. Naquela época não devia ser fácil não, gente. Devia ser uma coisa assim... Não pode nem pensar. Enfim. E aqui o capítulo 39 o André Luiz, ele foi atrás da Dona Laura, que era ali no nosso lar a mãe dele, que a mãe do André Luiz mesmo estava em outro plano evolutivo, mais elevado que a coluna do nosso lar. Então ali quem adotou ele foi a Dona Laura, que dava conselho de mãe para ele. E aí ele foi, correu pro colo da Dona Laura, meu Deus, me explica isso aqui, porque meu coração está assim, ó, porque estava preocupado com ele. Já estava se tremendo por dentro, o que ele encontrar na casa dele. E aí a gente se recorda do Clarence falando, não está na hora de você visitar sua família ainda não, André Luiz. Por que o Clarence falava isso com ele? Porque ele não estava equilibrado, e se ele deparasse com determinadas coisas que ele ia ver, ele não ia conseguir se desvincular daquele sentimento que ele iria criar, aquele sentimento desequilibrado. E aí ele ia ficar pesado e aconteceu o que com ele, gente? Descer, igual uma pedra dessa no rio. E ele ia se ver onde? Lá no umbral de novo. Porque o umbral não é um local fixo. O umbral é uma faixa vibratória. Se você se sintoniza com ela, você está lá. Ah, tem encarnado no umbral, gente? Cheio. Basta você se sintonizar com a faixa umbralina e você vai estar lá. Basta você se sintonizar. É a coisa mais fácil. Tem a questão de sintonia. Você não precisa estar lá fisicamente. Se você estiver lá em pensamento, você está lá. Tá bom? Vamos começar lendo aqui, que senão nosso tempo vai castigar a gente. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Sei, impressionou, né? Preocupado. Aquela casa alicerçada em princípios novos de união fraterna preocupava-me com o assunto obsidiante. Gente, esse livro foi escrito em 1954. Vocês têm noção do que isso aqui para aquela época significava? Vocês não têm noção. Porque, querendo ou não, as pessoas, de certa forma, elas leem esse livro, elas acham que está acontecendo na Terra, né? Aqui no encarnado, não é, isso é no plano espiritual. Mas você imagina você trazer um conceito de uma casa com um homem e duas mulheres, naquela época. Imagina você trazer um conceito de uma casa com uma mulher e dois homens. Gente do céu, isso era um escândalo. Então isso aqui era extremamente à frente daquele tempo. Até hoje a gente já fica meio assim, não, gente, é um negócio esquisito, né? A gente não sai brincando, xingando naquele tempo, mas a gente, né? Opa, esse negócio aí pra mim não serve, é estranho. Naquele tempo, então, afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Eu já estava preocupado com ele mesmo. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Quem disse que tem que aceitar um contexto? Aí que está o problema da gente, né? O problema sempre está aí. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não consegui encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer. Então ele ficou preocupado e aí ele chegou lá na casa do Lícias buscando explicações com a Dona Laura. E aí ele chegou lá, ela sorriu com grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. A Dona Laura não sabia da situação da família da Dona. Ela sabia. Então ela começou a preparar ele ainda mais. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Então o que a gente está fazendo aqui? Cooperação amiga. As coisas que torturam a nossa alma, a gente vem ao centro espírita para conseguir um consolo, de certa forma. Ou você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra, enfim, você vai onde melhor você vai ser acolhido ali nas suas dores, nos seus anseios. Depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Imagina uma mulher naquela época, pessoal, a mulher não podia trabalhar fora. A mulher tinha 5 filhos, o marido vai e morre.
Essa mulher tinha que casar com outro homem, gente. Não tinha como ela não casar com outro homem. Ela casava até para a sobrevivência das crianças dela. Pensando nos filhos. Pensando nos filhos a mulher fazia isso. Tinha como não fazer? Não tinha, gente. A mulher não era aceita no mercado de trabalho. A mulher trabalhava com coisas domésticas, costura, lavar roupa, passar roupa. Não era assim? Há 100 anos atrás? Era assim. Por isso que eu falei, graças a Deus, hoje não é mais assim. Imagina uma filha sua, né? Imagina uma mãe sua, a sua própria esposa, por que não? Se ela precisar de um ombro amigo, de um braço amigo, ela tem que ter. É melhor você ter um novo marido dela como irmão, que é difícil demais, mas é melhor você ter ele como irmão, porque ter ele como adversário. Porque você está ali ajudando sua esposa, que bom. Ajudando seus filhos, que bom. Né? Foi isso que a gente viu de lição no outro capítulo. Mas choca-me o sentimento, não é verdade? Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. André Luiz ficou assim, nossa, isso aí me choca. Quando nos atemos ao ponto de... A dona Laura explicou para ele, né? Quando nos atemos ao ponto de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. E aí é onde é que entra o espiritismo, né? Você não é reencarnacionista? Quantas vidas você já teve? Um monte. Quantos maridos você já teve? Quantas mulheres você já teve? Um monte. Seu filho já foi seu marido? Já. Seu filho já foi seu pai? Já. Seu filho já foi seu irmão? Já. Já foi seu filho outras vezes? Já. E assim vai, gente. A gente vai trocando de posições. Então, se hoje eu sou sua amiga, amanhã eu posso casar com você na outra vida. Qual que é o problema? A gente está aqui para trocar experiência. Tá certo? Então, a gente tem que trazer esse conceito também para a nossa realidade. Gente, aqui eu não estou falando nada que você fala, você é casado, você pode ter outra mulher. Não, gente, não é isso não. Pelo amor de Deus, não interpreta mal não. Tá? Primeiro que dar conta de um já é difícil, né? Imagina de 2, de 3, de 4, tá bom? Parando de brincar, falando sério, tá? Nós não estamos falando disso, tá, pessoal? A gente está falando da vida do Espírito. Encarnado aqui, se você jurou fidelidade à pessoa, você jurou fidelidade a ela. Você tem um compromisso com aquela pessoa. Tá? Isso mais pra frente a gente vai ler aqui se der tempo. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Neste sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Espírito de sequência é uma vida após a outra. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. A natureza não dá saltos, lembre-se desse princípio. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores, lá do homem das cavernas. Antes do homem das cavernas, a gente estava frequentando o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. São bilhões de anos de evolução do espírito, frequentando todos os vasos, todas as formas da vida, até chegar na forma humana, poder expressar o pensamento, os sentimentos e poder modificar a nossa realidade, tá certo? O sexo integra o patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Aqui a gente ninguém sabe nada, a gente não entendeu nada ainda o que significa as energias genésicas, a gente não tem compreensão disso. Tá? Energias genésicas são energias criadoras. E criadora não é sentido de criar novas formas físicas, não é só este, tá? Criar qualquer coisa. Um artista muito... Você imagina aquelas esculturas que Michelangelo fez, aquelas coisas maravilhosas em mármore lá. Aquilo ali é energia genésica pura, que ele tirou do campo da sexualidade e trouxe para o campo da criação. Atletas de alto rendimento, esportistas, eles se utilizam da energia genésica, tá certo? Pessoas que criam, então isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? E existem outras variáveis e outros estudos também que englobam este tema, tá bom, pessoal? Mas nós não vamos entrar neles porque não dá tempo. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Então, o normal é que
mulher do Tobias desencarnou e casou com outra. A mulher dele desencarnada vai lá obsidiar a outra, tentando tirar a vida da outra, com raiva do Tobias. Os três desencarnam depois, os outros dois desencarnam depois, naturalmente. Os três vão se encontrar lá num bar se engalfinhando lá, brigando com o outro, com ódio, com raiva, né? E aí encarnam de novo como pai, como filho, como irmão, para poder aparar as arestas. Assim vai, né? Esse ciclo interminável de dor e sofrimento. Mas temos visto uma regra geral, Itaguei: todo homem, toda mulher que se tenham casado mais de uma vez, restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Nós, gente, imagina um trem desse, hein? O camarada teve 5 esposas, nenhuma das 5 uma gosta da outra, teve filho para 5, aí chega lá no plano espiritual, assim como morar na mesma casa, vai dar certo, gente? Vai ser ali na casa lá embaixo, né? Porque essa brigaiada que estava aqui, vai levar para de lá. No nosso lar, ali, eles já estão equilibrados. Então é minoria. A maioria fica desequilibrada, fica onde? Não fica lá não, tá? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora, a dona Laura, explicou: não seja tão radicalista, é indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. Então, aqui na Terra, muitas vezes você fica com gente que a vibração é diferente, que a sintonia é diferente, mas no plano espiritual isso não acontece. Lá você está com seus iguais, com seus pares, sintonizados em faixas vibratórias semelhantes. O diferente fica em locais diferentes. Por mais que você ame a pessoa, não tem jeito. A própria tradução disso é a mãe do André Luiz, que ama ele de paixão. O pai está no umbral com as 2 amantes dele. O André Luiz está no nosso lar com a colônia intermediária e ela está na colônia muito acima. Os 3 estão separados, apesar do amor consanguíneo que os uniu aqui na Terra e que os une lá também. Tá? Então lá não tem escapatória para sintonia vibratória. Aqui tem, porque a gente se mistura lá. Tá bom? Então, quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Aqui ele foi bonzinho, ela não quis falar a maioria não, gente, mas a maioria esmagadora, tá? Enquanto odiarem, são imãs de desequilibrados. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos, sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. Pessoal, o que é fraternidade? Está escrito lá na placa: Fraternidade Espírita Casa do Caminho, irmãos fraternos, né? Seria quase um pleonasmo, né? Se fala um reforço de ideia. Fraternidade é quando você chega no outro irmão. O que é o irmão? Na forma saudável da coisa. A gente tem irmão, né? Mas falando irmão na forma saudável, ele é meu irmão. É uma pessoa que me entende, que eu entendo ele, que nós nos compreendemos, que eu muitas vezes me coloco em segundo plano por ele, enfim, tudo isso que a gente entende de fraternidade. Então, fraternidade seria um bom entendimento, não é assim? O que acontece, então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizam as pobres almas e experiências dessa ordem, então, essas pessoas que se encaram desequilibrados por conta desses sentimentos desequilibrados, né, por não aceitarem esses casos de segundo matrimônio, para onde que elas vão? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas. Então lembra, o inferno não é um local físico, ele é a emanação da nossa própria mente. Você pode estar dentro da casa de Deus, tá? Se você gosta de chamar assim, e você está vivendo no inferno, tá bom? Não adianta você estar na casa de Deus se o seu coração não está ali. Jesus ensinou para a gente isso, né?
Seu tesouro se encontra onde você põe o seu coração. Se o seu coração está no inferno, meu amigo, você pode estar lá no último céu, você vai estar no inferno, não adianta. Né? Tanto que isso é usado para condenar a existência do inferno. Como que uma mãe que foi extremamente boa e foi teoricamente lá para o céu, e os seus 5 filhos estão no inferno, o coração dela vai estar onde, gente? No inferno. E ela vai estar condenada junto com eles, não vai? Eternamente ao inferno. Uai, que Deus é esse, gente, que condena seus filhos eternamente ao inferno? A mãe daquelas criaturas tem mãe. Se ele não tem pai, se Deus não é pai, tá? Aqui eu não estou falando do Deus de verdade, estou falando do Deus de mentira que eles criaram. Se Deus não é pai, que as criaturas têm mãe. E ela está lá no inferno com eles. E ela foi uma criatura extremamente boa a vida inteira. E aí, como é que você resolve esse problema? Você acha que ela vai querer viver no céu com seus filhos no inferno? O que ela vai fazer? Ela vai descer, não vai? Vai ficar com eles lá, não vai? Então lembre-se do coração, vibração, é isso. Então, depois de padecimentos infernais pelas criações inferiores, que inventam para si mesmas, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao globo terrestre. Então, o que acontece? Desencarnou em desequilíbrio com a pessoa, desencarnou com ódio, tá? Carreguem isso com vocês. Qualquer roupa suja que vocês adquirirem na rua, vocês vão lavar no ciclo doméstico em outra existência. Não se esqueçam disso, tá? Então tome cuidado com o que vocês semeiam no coração dos seus irmãos, tá? Que na próxima existência ele pode vir dentro da sua família e pode ser um espinho na sua existência. Tome cuidado, tá? Até o egoísta inteligente, ele não faz o mal, porque ele sabe que aquilo vai voltar para ele, ele pensando só nele, ele não vai fazer, tá bom? Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, ou seja, o convite antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne para efetuar sublimes construções espirituais, com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupação. Então, se a gente for correto, a gente não vai ter que carregar esse tanto de bagagem pesada em outras existências. Tá certo? E aqui ela continua explicando, né, trazendo os conceitos evangélicos para dentro do caso, para a gente entender que guardar o ódio, guardar a mágoa, não edifica em nada, só traz só sofrimento em existências posteriores, tá? Lembrando sempre que isso não é Deus punindo, é a própria criatura, ou seja, a gente não precisa nem de colocar Deus na história, a gente já entende que é uma consequência dos nossos próprios atos. Assim como o executor dele, o caboclo que gasta o salário dele no primeiro dia do pagamento, ele vai sofrer o resto do mês, é a mesma coisa, não é Deus punindo, são construções suas. Lembre-se do ensinamento do André Luiz: a dívida em qualquer parte anda sempre com os devedores, tá? A dívida no banco aqui, você desinstala o aplicativo, muda o seu telefone, o banco não te acha, está tudo certo, né? O seu nome fica sujo lá, mas está tudo certo. Essa aí você consegue esconder ela, né? E mesmo assim, com muito problema. Agora, a espírita, a dívida espírita, você não consegue. A dívida espiritual, essa anda coladinha com você, tá bom? E aqui, eles continuam o diálogo, e aí ele diz: aos espíritos ainda, em simples experiência animal, sabe o que significa aí, gente? Acordar, comer, procriar, dormir. Basicamente nós, né? Só que o que diferencia nós que eu estou falando, não só nós aqui, viu, gente? Nós como humanidade, da humanidade animal, das pessoas que são mais animalizadas, é a gente buscar a nossa essência espiritual. É o que começa a nos retirar da nossa animalidade, do 100% animal. A gente começa a ser mais espiritual. É esse exercício que a gente tem que fazer. Porque a maioria da população humana aqui na Terra vivem para o instinto animal, e somente. Tá bom? Comer, dormir, procriar. Comer, dormir, procriar. E somente. É igual um animal. Tá? Só pensa, mas é igual os animais. Nada diferente do cachorro que fica ali procriando para vender as crias. É isso. Bom? Então, aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa.
Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Tá? Então se você faz sexo com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 50, com 100 aí, né? Hoje deve passar de 200. Você vai ter sérios problemas. E não é sérios problemas que eu estou falando de você vai para o inferno, não tem nada a ver com isso, gente. Isso aqui não é lição moralista. Aqui é apenas questão vibracional. Quando você um fio ligado, perfeito. Perfeito, Miriam. É o fio ligado, é a teia de aranha, né, Miriam? Você vai criando ligações mentais com essas pessoas que você se relaciona intimamente. Então, pessoal, tem gente que você se relaciona intimamente que, assim, eu vou te falar, são verdadeiros vampiros. E aí, meu filho, o problema é seu. Então, tome cuidado. Preserve-se. Preserve a sua intimidade. Tá? O sexo é força criadora, é força divina. Dê valor. Busque entendimento fraterno. Tá? Não veja o outro como objeto. Tá bom? Tudo isso traz seríssimas consequências para o espírito. Nós vamos ter oportunidades mais adiante. Inclusive, eu quero trazer uma pessoa aqui para falar sobre isso com vocês, tá? Que isso é assunto de extrema importância. A maior parte das quedas dos espíritos aqui na Terra tem relação direta com o sexo. A maior parte das quedas espirituais tem relação com o sexo. Tá bom? É poder para ter sexo. É dinheiro para ter sexo. Com tudo que é relacionado ao sexo. Grande parte da nossa existência, grande parte das nossas provas está relacionada à questão sexual. Tá bom? Vou trazer esse tema, vou preparar e aí eu aviso vocês com antecedência, tá bom? Então, toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo. É por isso que o entendimento fraterno precede qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar a Heloísa e aqui acabou a narrativa deste capítulo. O livro, nosso lá tem 50 capítulos, nós vamos entrar na última parte de 5. Então nós vemos 1 ao 10, do 10 ao 20, do 20 ao 30, do 30 ao 40, nós vamos entrar agora na quinta e última parte, pessoal. Passou rápido, né? Mas ainda faltam mais 12 livros depois desse. Tá bom? Os próximos 20 anos nós vamos estar aí para estudar, vocês estão convidados. Tá? Hã? Eu vou. Você vai estar aqui não, filha? Eu não. Mas não? Acho que você vai, viu, minha filha? Acho que você vai, tá? Mas a gente precisa de alguém para tocar violão, então você mesmo, tá convocada. Né? A gente vai mandar uma petição lá e falar assim, atrasa isso aí porque tá sem gente para tocar violão. Tá? Bom, pessoal, deixando as brincadeiras de lado, aqui a senha de ninguém deve ser chamada nos próximos 20 anos. Se for, está convidado do mesmo jeito. Não precisa do corpo para vir, viu, gente? Pode vir em espírito. Você está achando que é só vocês que estão sentados aí? Tem quantos aí no salão hoje? Uns 30? Então multiplique isso por 20, vocês vão saber quantos espíritos tem aqui dentro aqui hoje. Então, essa plateia aí vai para mais de 600 pessoas, tá bom? Não se enganem, tá? Para cada encarnado, há pelo menos de 6 a 8 desencarnados. Essa informação a gente encontra lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que cita que, aliás, mentira, acho que é o roteiro, se eu não me engano. Vou buscar essa informação corretamente. 24 bilhões de almas que nós temos aqui no planeta Terra. Então, se 8 bilhões estão encarnadas, a gente deduz que os outros 16 bilhões estão desencarnados. Então, mais ou menos a proporção de 1 a 3. Sabemos o tanto que está lá fora que veio entrar. Oi? Não sabemos o tanto que está lá fora, veio com a gente e não quer entrar. Também. Tem uns que são barrados lá fora, não podem nem entrar. Tá bom? Por questão vibracional, senão eles atrapalhariam até o ambiente aqui. Então tem uma multidão aí, não se engane. Tá? Agradeço vocês a paciência, desculpem os 5 minutinhos que eu avancei na hora. Tá? Toda vez que eu avançar na hora, pessoal, quem precisar de se retirar não tem o menor problema, gente. Mas eu sempre vou priorizar a explicação completa do livro. Eu não vou interromper minha reunião para poder satisfazer o horário.
O Emmanuel nos ensina isso. Pontualidade demais é problema do espírito. Tá? Eu vou trazer essa passagem para vocês, tá bom? Aqui a nossa função é trazer o ensino, o estudo, e ele em detrimento de qualquer contratempo, de qualquer questão relacionada à hora. Eu jamais vou deixar de trazer todo o estudo para vocês por questão de 5, 10 minutos. Obviamente, se vocês precisarem de sair, a gente não tem o menor problema. Eu já precisei de sair no meio de reunião várias vezes. A gente tem questões urgentes que às vezes a gente precisa de ir, tá bom? Se tiver um compromisso, gente, quiser vir aqui participar até 3 horas, participar até 2h30, chegar depois, pessoal, não tem o menor problema, viu, gente? Eu vi que você chegou aqui, vocês chegaram e ela fez assim pra mim, não tem problema. Gente, não tem o menor problema, vocês podem chegar, tá? A única coisa que eu peço para vocês é que, obviamente, não tumultuem o ambiente, tanto para sair como para poder entrar, tá? Chega, senta, a gente não tem o menor problema, tá bom? Então, sintam-se à vontade, obviamente, se chegar antes, melhor, chegam mais cedo, se preparem, façam uma oração, isso tudo ajuda vocês aí, até não ajuda que vocês recebem aí embaixo quando vocês estão sentados na cabine, tá? E se puderem sair depois, tomarem um passe, também, tá? Vamos para a nossa canção, Miriam? 9. Canção número 9.